Compramos, pagamos, estimamos quantidade e conferimos o troco. Mas se olharmos bem de perto, aqui no mercado a matemática não está só nas situações que envolvem dinheiro. Bigode e a professora Simone vieram ao Mercado Central conferir a matemática que está nas formas e nas embalagens, nos códigos de barra e na organização das mercadorias. É o que vamos ver aqui em Matemática nas Feiras e Mercados. Um dos problemas mais interessantes que eu vejo aqui no mercado é discutir a aritmética das frutas. E é isso que eu vou discutir aqui com a professora Simone, que além de professora, também é dona de casa, né, Simone? Tudo bem, Simone? Tudo bem, Bigode. Você já tinha pensado na aritmética da configuração das frutas? Olha, eu já tinha pensado, porque quando a gente vai fazer compra, Bigode, a gente sempre faz uma relação assim da quantidade, do peso, para ver quanto que a gente vai pagar no final da compra. Por exemplo, você está vendo como é que elas têm uma certa regularidade, né? Em pilhas triangulares, piramidais. Por exemplo, você é capaz de dizer assim, batendo o olho, quantas frutas tem nessa pilha aqui de caquis? Olha, Bigode, eles têm toda uma lógica para organizar, né? Então eles começaram a organizar do maior para o menor, né? Em forma de pirâmide. Então 5, 4, 9. Eu calculo pela fruta ser um pouquinho maior, que tenha umas 30 frutas. Você olhar de frente, tem um padrão, né? É uma sequência. Certo. 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, só na visada de frente eu tenho 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Mas na verdade é uma pilha tridimensional, né? Ela é em formato de pirâmide. Pirâmide de base triangular. Então, se a gente observar esse padrão, nós vamos ter 1, mais 3, mais 6, mais 10, mais 15. Só nessa pilha aqui tem 35 frutas. Chegamos perto, né, Bigode? Então, um desafio interessante para os alunos, eles poderem estimar, sim, mas depois chegar na resposta, tá? De se essa pilha tivesse 10 camadas, tá? É possível eu determinar a quantidade de frutas sem ter que contar uma a uma? Essa que é a ideia. E o mais curioso é que um problema semelhante a este já havia sido estudado por Gauss, um dos maiores matemáticos de todos os tempos. O talento de Gauss para a matemática se manifestou quando ele tinha apenas 9 anos de idade. O menino Gauss realizou uma grande proeza em sala de aula que deixou o professor dele de queixo caído. O professor de Gauss passou uma tarefa bem complicada para a classe, para que os alunos ficassem ocupados o maior tempo possível. Eles teriam que encontrar o resultado da soma dos 100 primeiros números inteiros de 1 a 100. 3 minutos depois, o professor foi surpreendido quando Gauss gritou 5.050. E a resposta estava certa. Gauss usou uma estratégia engenhosa para achar rapidamente a solução. Acompanhe o raciocínio dele. Primeiro, Gauss imaginou a soma de 1 a 100 em ordem crescente. Depois imaginou esta mesma soma de trás para frente. Gauss observou que, alinhando as duas somatórias, cada coluna somava exatamente o mesmo valor, 101. Isso se explica porque na primeira soma de 1 a 100, as parcelas aumentam de 1 em 1. Enquanto isso, na soma de 100 a 1, as parcelas diminuem de 1 em 1, compensando o ganho de uma unidade com a perda de uma unidade. O pequeno Gauss percebeu que, ao somar as duas linhas, obtinha como resultado 100 vezes 101, que é igual a 10.100. 10.100 é o resultado da soma de 1 a 100 e de 100 a 1. Logo, ele dividiu por 2 e deu a resposta certa, 5.050. Ele somou o primeiro com o último, 1 mais 100, e multiplicou pelo número de termos, 1 mais 100 vezes 100. Depois, dividiu por 2. 1 mais 100 vezes 100 dividido por 2 é igual a 5.050. Agora, generalizando para um número inteiro qualquer, temos 1 mais n vezes n dividido por 2. Assim, obtemos uma fórmula que dá a soma dos n primeiros números inteiros positivos. O formato da pilha com aquele padrão, o padrão da soma dos n primeiros números inteiros, é triangular. Por essa razão, os números obtidos na fórmula de Gauss são chamados de números triangulares. Os números triangulares aparecem em muitas situações. Uma bem conhecida é na configuração das bolas de bilhar.
Um número triangular é um número da forma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais n. Nós vamos encontrar aqui nesse mercado uma variedade muito grande de formas de agrupamento, tá? Que te dá possibilidades de você explorar a tabuada, explorar expressões aritméticas. Ao invés de propor às crianças fazer a expressão aritmética pela expressão aritmética, você pode colocar um contexto super realista em que ela tem que determinar essa quantidade. Você é capaz de dizer bem rápido quantas latas tem nessa pilha? O número de latas varia de 1 em 1. Como são 10 fileiras, temos 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10 latas. Esta é a regularidade. Nosso problema ficou reduzido a encontrar a soma dos 10 primeiros números inteiros. Eis aí rapidamente a fórmula de Gauss aplicada. E pronto, a pilha tem 55 objetos. O problema do empilhamento de objetos permite explorar alguns tópicos da matemática escolar. A propósito, existe uma curiosa relação entre números triangulares e números quadrados. A soma de duas pilhas triangulares consecutivas forma um quadrado. Vamos conferir isso com números. Observe que a soma de dois números triangulares consecutivos é um número quadrado. 1 mais 3, 4. 3 mais 6, 9. 6 mais 10, 16. 10 mais 15, 25. 15 mais 21, 36. 21 mais 28, 49. E eis aqui mais uma curiosidade relativa aos números figurados. A soma dos n primeiros números ímpares é um quadrado perfeito. Os números triangulares e os números quadrados são conhecidos e estudados desde o tempo de Pitágoras. Como eles geram uma sequência que tem uma disposição espacial, geométrica, Pitágoras os chamou de números figurados. Matemática em toda parte. Matemática em toda parte. Se você está no mercado, ele é interdisciplinar de natureza. Por exemplo, eu estou falando do formato das caixas, mas o professor de ciências podia estar falando das vitaminas, das frutas, Da alimentação saudável. Exatamente, tem um montão de coisa que pode ser feita. O que te chama a atenção nessa configuração aqui dessa caixa de maçãs? Olha, Bigode, o que me chama a primeira atenção é a forma como foi organizado. Uma organização inteligente, pensando na melhor utilização do espaço. Melhor aproveitamento do espaço, essa é a questão. Tá? Tá? Você vê que eles não organizam sempre com o mesmo número de camadas. Essa daqui, por exemplo, está 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Essas camadas intermediárias 2, elas aproveitam aquele buraquinho entre duas camadas de 3. Tá? A minha ideia é que, ao invés de propor para as crianças aquelas expressões aritméticas sem nenhuma relação com a vida, propõe para elas como desafio calcular quase que de cabeça, sem contar, tá? Quantas maçãs tem nessa configuração, ok? E pedir para justificar, tá? Como é que ele pensou. Talvez algumas crianças vão pensar assim, 2, 3, dá um agrupamento de 5. Então eu tenho 5, 5, 5, 5. 4 vezes 5, 20. Talvez uma outra criança tenha pensado aqui pela lateral. Então eu tenho 5 fileiras deslocadas uma da outra, mas de 4 maçãs cada uma. 4, 4, 4, 4. E também a gente pode pensar a quantidade de quantas caixas, problematizar, trazer a tabuada, né, como conceito. Por exemplo, também. aqui você pode explorar a tabuada do 5, do 20 e mesmo a do 4, a partir de um único cenário. A caixa de maçãs e a quantidade de maçãs. E principalmente de uma forma interessante e lúdica, e você tem como pegar e como tá checando depois. E depois os come dados. as maçãs, que as crianças vão gostar. Podemos fazer uma salada de fruta, né, Bigode?
Você viu que quando é a natureza que define o formato das frutas, por exemplo, prevalecem as formas curvas. Mas quando é o homem que organiza o seu espaço, prevalecem as formas retas. É assim a planta baixa de uma casa, os quartos, as portas, as mesas. Ou aqui, né, as caixas, prevalecem as formas retas. As caixas, de preferência, elas têm formato de paralelepípedo. Por que paralelepípedo? O paralelepípedo pode ser encarado como resultado da transformação linear de um cubo. Todo mundo tem um paralelepípedo em casa. O leite costuma ser envasado nessas caixas, formada por retângulos nas laterais. São caixas tridimensionais, tá? As faces são perpendiculares, são paralelas duas a duas. Daí o nome paralelepípedo. Algumas palavras usadas em matemática não têm mistério. Os gregos chamavam o número 49 de número quadrado, porque este é o formato da disposição de 49 objetos, dispostos em 7 filas, com 7 objetos em cada uma. 7 vezes 7 é igual a 49. 49 é um número quadrado. Do mesmo modo, a nomenclatura dos cubos perfeitos também está associada à forma. O número 125 é um cubo perfeito, porque a disposição de uma pilha de cubos medindo 5 por 5 por 5 é formada por 125 cubinhos. 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. 125 é um número cúbico. Chegou a hora da gente ver a aritmética dos códigos de barra. Você sabe o que é um código de barra, né? Sim. Então espera um pouquinho, vamos estudar esse aqui. Olha, um código de barra ele é formado por essas barrinhas pretas e brancas com espessuras diferentes. Mas essas barras elas estão representando esses números aqui. De modo geral, um código de barra é formado por 13 dígitos. Sempre 13. 13. Não, sempre 13 não. Quando a embalagem é pequena pode ser 8. Tem outros sistemas, mas esse é o mais hegemônico. Os 3 primeiros dígitos indicam o país de origem, onde foi fabricado, onde foi envasado. Esse azeite aqui, por exemplo, foi fabricado na Espanha, mas eu vejo que ele foi envasado no Brasil, que o código é 789. Esse é o código dos produtos brasileiros. Os 4 dígitos seguintes indicam a marca e os 5 seguintes representam o produto dentro da marca. O último dígito é o dígito de controle, que nem você tem na sua conta bancária. E aí é que está um aproveitamento didático interessante dos códigos de barra. Você pode propor para os alunos de terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava série, porque tem uma aritmética básica muito interessante para trabalhar expressões numéricas. Funciona assim, ó. Os dígitos que estão em posições ímpares, 7, 9, 0, 2, 0, 3... Soma esses números. Toma agora os dígitos que estão em posições pares. 8, 7, 8, 5, 1, 5. Soma esses dígitos que estão em posições pares e multiplica por 3. Tomando a primeira parcela, a segunda parcela, vai dar um número. A diferença entre esse número e uma dezena completa mais próxima vai ser o dígito de controle. Por exemplo, se a soma for 81, o dígito de controle vai ser 9. Se a soma for 72, o dígito de controle vai ser 8. Se a soma for 45, o dígito de controle vai ser 5. Se a soma for um número terminado em 0, eu não preciso pensar na dezena completa, já é uma dezena completa, tá? Então o dígito de controle vai ser 0. Tá? Então você pode propor para os seus alunos ficar calculando o dígito de controle de embalagens que ele encontra lá na despensa da sua casa. Esse tipo de atividade ele é muito rico porque dá um sentido para você trabalhar a ideia da ordem das operações, o uso de marcadores tipo parênteses, colchetes, e envolve cálculo de modo interessante e curioso. É muito comum os pais perguntarem para a professora o que você fez com meu filho, que ele ficou fazendo aritmética lá dentro de casa. Matemática em toda parte. Matemática em toda parte. A questão do dinheiro foi o de menos na nossa discussão. É verdade, Bigode. Agora que você falando isso, é verdade. Embora sempre que as pessoas pensam em mercado, feira, estabelecimento comercial,
vai direto na questão conta, troco, né? Pagamento, quantidade. E o que menos a gente falou aqui foi na questão do dinheiro, né? Exatamente. Depois de ter explorado as situações matemáticas lá no mercado municipal, eu vou aproveitar que hoje é sábado, é o dia que eu faço a minha própria feira, para explorar as possibilidades aqui, na Feira da Vila Madalena, em São Paulo. Olha só, 3 bancas e cada uma com uma oferta diferente de laranjas. Na primeira banca são 6 dúzias por R$4. Na segunda banca são 4 dúzias por R$3. E na terceira banca são 10 dúzias por R$6. Aqui você tem que usar a proporcionalidade. Uma estratégia para decidir em que banca as laranjas estão mais em conta é comparar os preços. Mas você tem que tomar o cuidado de observar as mesmas quantidades. Imagine uma quantidade que possa ser dividida por 6, por 4 e por 10. Ou seja, descubra o mínimo múltiplo comum. O MMC de 2 ou mais números é o mínimo múltiplo comum. Ou seja, o menor múltiplo comum, diferente de 0. Por exemplo, para calcular o mínimo múltiplo comum dos números 6, 4 e 10, devemos procurar entre os infinitos múltiplos de cada um, aquele que é o menor entre os múltiplos comuns. E o mínimo múltiplo comum de 6, 4 e 10 é 60. Pronto, agora calcule o preço de 60 dúzias de laranja em cada banca. Na primeira banca, 60 dúzias vão custar R$40. Na segunda banca, vão custar R$45. E na terceira banca, elas vão custar apenas R$36. Logo, as laranjas da banca número 3 são as mais baratas. E aí, Nilson? Ô, velho. Tá bom? Beleza, você. Como é que tá a batata hoje? Maravilha. Então, você sabe que eu não dou aula de matemática, né? Correto. Eu tava com ideia de falar umas ideias a respeito da matemática da batata. É engraçado a matemática da batata, mas é que a gente já discutiu bastante a questão da matemática nos mercados, a gente tava lá no Mercadão ontem e tal. E aí me veio a ideia de discutir a matemática da batata. Vamos lá. Você trabalha com batata em vários níveis, na feira e também... Eu trabalho na feira, no semi-atacado e no atacado. Tá. E me diga uma coisa, você tem noção do volume de batata que você tá? Tem noção. Nós temos que ter essa noção, porque senão a matemática não funciona, né? Tá certo. Não é mesmo? É sobre isso, então. Você compra em saca? Eu compro tudo em sacas, caminhões. Caminhões. A gente compra volume. Porque assim, nem sempre você tem o volume que você necessita. Então, às vezes, você tem que ficar o quê? Captando um pouco aqui, um pouco ali. Como eu trabalho com várias variedades de batata, cada uma específica para cada prato, então eu tenho que ter, porque eu tenho cliente para cada batata. Eu tenho que achar aquela batata, a quantidade. Eu não posso chegar no mesmo dia porque eu não ia encontrar aquela minha necessidade. Então eu tenho que variar, tem que dar um dia adiantado. Você compra em saca, né? Saca de 50 quilos. Mas quando eu era criança, estudava na escola, a saca era de 60 quilos e agora é de Exatamente, 50? Porque antigamente eram 4 arrobas, era o padrão internacional. Então eles mudaram de 60 para 50 quilos. Sim. Isso pegou. Por quê? O carregador também, a coluna dele, porque ele carrega a saca na cabeça. Sei. Então a coluna dele é uma questão também de saúde. E né? E ele bom. acabou se adaptando a 50 quilos e agora é 50 E quilos. é fácil porque o 50 é um divisor do 100, então fica mais fácil Exatamente, fazer é o manejo cálculo, da saca também. Mas uma saca de 50 quilos, deixa eu pensar aqui,
aproximadamente quantas batatas tem essa saca? Bom, 1 quilo tem quantas batatas aproximadamente? Médias, porque a batata normalmente ela vem toda misturada numa saca. Ela vem miúda, graúda, média e tortas, né? Ou assim, média tá o quê? média por batata eu nunca tive a curiosidade de pesar. Sim. Mas a gente tira uma noção, vamos pôr aí 200 a 250 gramas 200 por a 250 batata. gramas por batata. Multiplica isso por 50. Então, essa saca tá Então, 250 batatas. Sabe que uma coisa me chamou a atenção? Eu sou um caçador de situações para poder oferecer para a escola, trabalhar, as crianças se interessam. Um dia desse passei numa daquelas lanchonetes famosas aí e aquela porção de fritas, tá? Eu achei ela muito caro, R$5. Você está vendendo 1 quilo aqui a R$3,50, tá? Obviamente aquela porção não tinha 1 quilo, certo? Não, geralmente não é 1 quilo. Eu fui perguntar lá pro rapaz, a porção grande é 145 gramas e a porção média 105 gramas. Então você está imaginando, 145 gramas, alguma coisa equivalente a uma batata, né? Imagina, ó, eu te pagar R$5 por essa batata. Bom, né? Você tá. Pra você vai ser bom. Mas você tá vendendo aqui a R$3,50, né? Essa sai mais barata. Essa está em torno de R$2 hoje. Normalmente, o preço dessa batata é em torno de R$1,50, R$1. Sei. Hoje, como nós estamos fora de safra e a variedade da batata tá difícil essa variedade, então o preço dela hoje no máximo é R$2, com esse tamanho. Tá. Você já parou para pensar quanta batata daria para comprar na feira com o dinheiro que se gasta com um saquinho de batatas lá na lanchonete? Acompanhe o raciocínio. O peso de uma batata in natura de tamanho médio varia de 140 a 170 gramas, ou seja, 1 quilo de batatas na feira tem em média 6 batatas. O preço da batata na feira varia de R$2 a R$3. Um saquinho de batata frita tem cerca de 150 gramas, ou seja, 6 saquinhos pesam aproximadamente 1 quilo. Como cada saquinho de batata frita custa um pouco mais do que R$5 na lanchonete, 6 saquinhos vão custar cerca de R$30. Com R$30 dá para comprar de 10 a 15 quilos de batata na feira. O Brasil produz aí cerca de 4,5 milhões de toneladas de batata por safra. E está muito longe da China, que é o primeiro lugar, 75 milhões. Olha a ordem de grandeza, né? A professora poderia propor para os alunos pesquisarem que porcentagem da produção mundial ou da produção, que fração da produção da China é a produção brasileira. Agora, 1/3 disso é produzido em Minas Gerais. É mais ou menos isso, porque ela é dividida entre São Paulo, Minas, Paraná e a Globo aí, Rio Grande do Sul um pouquinho, né, que a gente está pegando de lá, e Santa Catarina. Então, Paraná, Santa Catarina é esse baixo aqui. Um pouquinho o pessoal planta aí no fundo de Goiás, já divisa alguma coisa, mas é muito difícil. Você era bom de matemática na escola? Sempre fui. Então vou fazer Mas eu sou comerciante. Eu vou fazer um desafio para um batateiro pós-graduado, que é você. Só na batata. Você sabe como é que determina o volume de uma batata? Eu imagino, mas eu nunca fiz isso. Olha, tem métodos sofisticados, né, que você pode fazer com computação gráfica, mas o mais legal para botar para as crianças é o seguinte: você pega um copo de 200 mililitros, tá? Põe uma batata e enche de água. Tira a batata e vê a diferença. Aí você dá o volume correto. Na feira, se faz muita matemática. Tudo na vida é matemática, né? É ciência exata. Não tem como fugir dela. Cálculo mental você está fazendo o tempo todo. É o básico, né? Porque aqui você não usa muito raciocínio. Então você faz o básico pro dia a dia. É um troco, é uma venda, é volumes, sacas. Então você tem aquilo já praticamente é cotidiano isso. Medida de cálculo básico. Pois a nossa ideia é exatamente essa, né? Levar essa coisa da realidade, da matemática do cotidiano para dentro da escola, para que as crianças, quando elas vêm passear com os pais na feira, elas fiquem pensando matematicamente. Assim, abaixou o preço, quanto por cento, né? Ou seja, tornar mais significativo a matemática. Cássio, para de gravar um pouquinho, vamos comer um pastel aqui. Tudo bom? Cansou? Opa. Vir na feira sem comer um pastelzinho de feira é como ir a Roma sem ver o Papa. Pastel é uma entidade, né, cultural aqui. Do que você vai querer? Quero um descarola. Descarola. Você vê um descarola e um de palmito, por favor. Olha, uma coisa que me chama a atenção é como é que eles classificam os pastéis aqui.
Ah, ele já colocou direto lá, mas sempre me intrigava como é que ele sabe o recheio do pastel sem olhar por dentro. Aí eu me dei conta que eles têm pequenas marcas, algumas marcas geométricas mesmo, né? Como se estivesse fazendo uma classificação. Um cortezinho é de palmito, outro corte... Eu não sei como é que é o de escarola, vou tentar descobrir qual é a marca. Um outro tipo de coisa que eu gosto de explorar com a meninada aqui é quando tem as promoções, né? Então tem uma matemática nas promoções. Você vê, ó, cada pastel tá R$2,50. Mas se eu pedir 3 pastéis, ele me dá um de brinde. Então tem aí a ideia da razão, né? Um para cada 3. Esse daqui tem 2 marquinhas. Esse que tem 2 marquinhas aqui, do que é? Esse é de frango. Se vem uma galera aqui, por exemplo, 12 caras, ele vai dar brinde, 1 para cada 3. Então vai dar 4 pastéis. Então o professor, que se quiser, ele pode trabalhar frações equivalentes. 1 está para 3, assim 4 está para 12. Opa, tá bom? Esse carola é o dele. Obrigado. Obrigado. A marquinha do meu aqui, ó. Viu? Tem uma marca, pra saber quem é de palmito. Gosto de pimenta. Na sua próxima ida ao mercado, você certamente vai olhar as frutas e as embalagens de um jeito diferente. Porque agora você sabe que tem matemática em toda parte.